Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ler o 17, o 18 e o 19. Lucas, capítulo 5, versículo 17. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico, deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Esse texto de Lucas, irmãos, muito conhecido de todos nós, apresenta a cura de um paralítico em Cafarnaum. O fato desses homens terem levado esse paralítico até Jesus e de uma forma muito diferente, a maneira como eles fizeram, descendo o leito pelo telhado, é algo que marca bastante no nosso pensamento. Mas esse texto de Lucas, ele é riquíssimo. Se fôssemos trabalhar algumas perspectivas dentro desse texto, poderíamos trabalhar a questão do questionamento de que só quem pode curar é Deus, como é levantado pelos escribas, os fariseus, e teríamos uma perspectiva. Poderíamos trabalhar a perspectiva da cura, das curas, dos milagres que Jesus fez. Mas nessa manhã eu queria usar uma lente bem interessante com vocês e aproveitar que nós estamos encerrando o período da nossa campanha de missões mundiais, que fala sobre unidade e missões, e analisar não aqui a cura que Jesus fez, não analisar o questionamento dos fariseus, mas eu gostaria de analisar nesse texto com você a atitude dos homens que levaram o paralítico até Jesus. E pensar um pouquinho a respeito de unidade e de evangelização ou de missões com vocês nessa manhã. Quando nós falamos sobre união e falamos sobre unidade, são dois substantivos muito próximos, mas eles têm uma diferença. Às vezes a gente usa esses dois substantivos para a mesma coisa, mas eles são diferentes em sua essência. A palavra união, ela vem do latim unio, e ela significa o ato ou o efeito de unir. Palavras semelhantes a isso aí seria agrupamento, associação, ligação. Mas a palavra unidade, que também vem do latim unitas, que significa concordância, coerência, características que formam um todo orgânico. Então, elas vão se diferenciar um pouco. Eu vi até passeando pela internet, eu vi uma analogia que uma pessoa fez a respeito disso aí, de um saco de batata. Tinha até a foto de um saco de batata, e ele fala assim, olha, esse saco de batata aqui, cheio de batata, está num estado de união. São várias batatas dentro de um saco. Cada batata daquela ali, ela pode parar no prato de alguém de uma forma diferente e servir a um propósito distinto.
Mas pegar todas elas, botar na panela, cozinhar, amassar e fizer um purê, aí nós temos um todo orgânico, nós temos uma unidade, né? Então, ali muito bem consolidada. É interessante, né? Então a gente até brinca, né, irmão? Não seja uma batata isolada, mas seja um purê de Jesus. Seja um purê bem consolidado, né? Com muita unidade. Mas esse texto, ele consegue nos mostrar, de uma forma simples, talvez o propósito da união e da unidade e as características que a unidade tem, para que a gente possa aplicá-lo no trabalho missionário. Se você for observar, Jesus estava ali em Cafarnaum, Jesus estava ensinando, né, como diz o texto, e aonde Jesus estava, naquela casa onde ele estava, havia ali sentado já fariseus e mestres da lei que tinham vindo de diversos lugares, né, diversas aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E eles estavam ali reunidos, eles estavam ali num estado de união. Cada um que estava ali naquele agrupamento tinha ali seus propósitos pessoais ou particulares. Queriam ouvir Jesus, outro queria questionar, outro... Eles estavam ali debaixo de um estado de união. Se uniram ali para ouvir Jesus. Porém, nós temos a característica daqueles homens que estavam levando um paralítico e que estavam num estado de unidade. Para fazer aquilo que eles fizeram, eles estavam meio que deixando de lado um pouquinho seus próprios propósitos, seus próprios interesses, para realizar algo que fosse um propósito comum entre eles. E isso caracteriza a unidade. Então, o exemplo disso é o fato deles terem esse mesmo propósito, terem esse mesmo objetivo, que era levar aquele paralítico até Jesus. Que também é o objetivo da igreja. Ter o mesmo propósito, levar, ou melhor, trazer, ou melhor, conduzir pessoas até Jesus. O propósito da igreja, o propósito nosso, quando falamos em missão, a missão de Deus, que é a missão da igreja, é levar ou conduzir pessoas até Jesus. E esses homens demonstraram isso. E como eu disse, pela própria significado da palavra, significado da palavra unidade, a gente vai perceber que ela significa concordância, significa coerência, e é a característica do todo orgânico. E eu percebo isso nesse texto com a atitude desses homens. Eles tiveram concordância, coerência e agiram como um todo orgânico. A unidade, ela gera concordância. O que é isso? É a identificação ou a semelhança sobre algo. Isso gera uma regularidade naquilo que nós pensamos e naquilo que nós sentimos. Eu preferi usar a palavra concordância para não usar uniformidade, porque uniformidade gera um pouquinho mais de polêmica. Mas dentro da unidade existe uniformidade. A uniformidade do pensar, do agir dentro de um único propósito. E é exatamente isso, a concordância, a conformidade daquilo que pensamos e como expressamos isso no nosso agir. E esses homens tiveram exatamente essa regularidade no modo de pensar e agir. Como é que funcionou isso? Quando eles viram aquele paralítico, eles tiveram ali um sentimento comum entre todos eles. Esse sentimento foi compaixão. A compaixão no coração de um, que foi gerada também no coração do outro,
e de outros. Aqui Lucas, ele diz alguns homens. Lá em Mateus quer ser mais específico quanto à quantidade deles. Mas vou ficar com alguns, irmãos, alguns homens. E esses homens tiveram o mesmo sentimento de compaixão. Essa compaixão pelo paralítico gerou neles um propósito. E esse propósito foi o de levá-lo até Jesus para ser curado. Eles sabiam que Jesus era a solução para o problema daquele paralítico. E movidos por essa compaixão, ou seja, tiveram esse mesmo modo de pensar e o mesmo modo de sentir. E essa é a maior característica da unidade. O mesmo modo de pensar e sentir sobre algo comum, identificação. E eles, então, com essa identificação, com essa compaixão, resolveram levar aquele homem até Jesus. A segunda característica dessa unidade vai no fato da coerência. Porque não bastava eles terem essa concordância, mas eles precisavam ter uma relação harmônica entre o fato que eles estavam vivenciando, as ideias que eles tinham e colocar isso de forma coerente para que isso funcionasse. Então, qual era o fato deles ali? O fato é que eles estavam diante de uma multidão. Tinha pessoas, religiosos estavam dentro daquela casa para ouvir Jesus. E havia uma multidão ainda que cercava a casa. Ou seja, o texto diz que a multidão impedia que eles entrassem na casa de forma convencional. Entrassem pela porta da casa, chegassem lá trazendo o paralítico, a multidão impedia. Então existia um fato, ou um obstáculo, uma dificuldade, para que eles realizassem isso. E então, diante desse fato, a ideia era colocar o paralítico diante de Jesus. Mas o fato é que tinha uma multidão que atrapalhava. Então eles pegam e criam um ambiente harmônico, ou um ambiente coerente entre o fato, a ideia e o fato. E quando eles colocam isso para fazer algo, para executar, surge a decisão estratégica. E a decisão estratégica desses homens foi o seguinte: já que não podemos passar pela multidão, já que não podemos ir da forma convencional, alguém lá teve a ideia brilhante entre eles e falou assim: olha, que tal se a gente subir no telhado? Vai ser mais difícil, nós vamos pegar esse paralítico no leito, vamos subir no telhado, e nós vamos abrir um buraco no telhado e vamos descer ele bem no meio. Já logo na presença, onde Jesus estiver, a gente desce ele bem no meio ali, logo na frente de Jesus. Você sabe o que é interessante na unidade da igreja? É isso, irmão. Que sempre que aparece um doido, com a ideia doida, para fazer a obra de Deus, tem sempre outro doido que concorda. Tem sempre outro doido. Aí o outro olhou e falou: rapaz, que foi? Não gostou não? Você é um gênio. Que ideia maluca e maravilhosa que você teve. É isso mesmo, vamos fazer isso. Quem mais estivesse, se eram 4, se eram 5, se eram, né? Eles concordaram com aquela ideia. E então a decisão estratégica dele foi de subir no telhado e descer o paralítico por entre as telhas e colocar diante de Jesus. Agora, irmão, você imagina então como descer agora uma pessoa num leito? Já é difícil subir no telhado, já é difícil abrir o telhado e descer essa pessoa sem que ela caia, sem que ela se machuque. Aí é necessário que haja realmente a característica do todo orgânico, que é a característica do organismo vivo. Nosso corpo, cheio de membros, cada um com uma função, e cada um desempenhando a sua função, o corpo funciona corretamente. E isso é muito importante. Cada órgão tem a sua função e age.
mas não age de forma independente, mas age com interdependência. Todos dependem uns dos outros para cumprir essa grande obra, essa grande função. Dependendo uns dos outros, mas com autonomia e responsabilidade para executar a parte que lhe cabe. E exatamente isso foi que aconteceu. A atividade individual que cada um desempenhou nesse processo foi fundamental para que eles alcançassem o objetivo comum. É claro que é nessas horas que você observa surgirem. Eu não imagino que isso aconteceu sem que houvesse uma voz de comando. Não acredito nisso de jeito nenhum. Acredito que naquele meio ali, no meio de uma decisão estratégica, no meio dessas dificuldades, do ideal que eles tinham para alcançar, né, daquilo que eles perceberam como fato, então na hora que eles decidem a decisão estratégica, surge uma voz de comando. Alguém ali sobressaiu como líder. Alguém ali naquele momento disse, olha, é preciso então que a gente faça isso, assim, assim. Talvez quem deu a ideia, provavelmente, mas alguém ali assumiu, pode ter sido outro que assumiu, olha, nós vamos fazer assim, ao toque de 3, a gente desce um pouquinho. Alguém teve que assumir essa posição. E funcionou perfeitamente. Funcionou perfeitamente. Alguém foi falando, os outros foram executando, e cada um cumprindo o seu papel, o objetivo comum deles aconteceu. Eles desceram o paralítico pelo telhado e deixando, diz o texto, no meio das pessoas diante de Jesus. E aconteceu aquilo que todos nós sabemos no texto. Jesus então curou aquele paralítico, dizendo para ele, homem, seus pecados estão perdoados. Levanta, pega o teu leito e vai embora, pode ir. E aí começou o questionamento dos fariseus, não. Quem é ele? Quem ele pensa que é para perdoar? Só Deus pode fazer isso. E aí entra outros questionamentos. Mas, ficando com esse ponto sobre unidade, que é capaz de nos ajudar a cumprir a missão de Cristo na terra, de conduzir pessoas até Jesus, a gente vai perceber que é necessário que missões com unidade comece assim, com concordância. Nós temos percebido uma falta de envolvimento muito grande em todo lugar das igrejas e principalmente das pessoas, dos cristãos, com a obra missionária. Uma falta de comprometimento muito grande. E isso se dá muito pelo individualismo que a gente vem sofrendo e vivendo nesses tempos. A gente tem medo, muitas vezes, de falar em pensar e sentir de forma igual. Mesmo pensamento e mesmo sentimento. Mas a obra do Senhor, ela só acontece quando nós pensamos e agimos. Sentimos e agimos com esse pensamento. Quando verdadeiramente saímos desse estado de união, porque um grupo de pessoas no mesmo lugar pode estar em união, mas às vezes não em unidade. A unidade, ela gera coisas maravilhosas. A gente alcança propósitos, a gente alcança objetivos, a gente tem recursos fantásticos ao nosso dispor de um, do outro, porque você quer recurso melhor e mais proveitoso do que o próprio recurso humano, a contribuição que cada um pode dar. E quando há concordância em fazer as coisas, quando há concordância
para atingir um objetivo, a gente atinge. A PIB não tem missionários na Europa, em outros lugares, aqui no Brasil, obreiros, mantém congregações, à toa. Tem que haver unidade, tem que haver concordância para se manter isso. É necessário que a gente tenha concordância. Se não tivermos concordância, o recurso financeiro, por exemplo, para de chegar para o missionário que está no campo, para de chegar para a abertura de congregações. Você imagina se a gente pensar simplesmente, não, a gente tem que investir só aqui no nosso templo. Isso aqui não acontece, irmão. A nossa igreja é uma igreja amorosa, uma igreja que tem unidade. Nesse sentido, ela se une verdadeiramente para atingir esses propósitos, esses desafios, esses alvos, esses objetivos. E acontece. Mas você imagina se cada um fosse pensar, não, a gente tem que investir só em nós mesmos. Nós deixaríamos de cumprir a Missio Dei, a missão de Deus. A missão da igreja é cumprir a missão de Deus, a missão de Cristo que foi transferida para nós. Ele nos comissionou para isso. A missão da igreja é a missão de Cristo. A gente às vezes fala, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é a missão de Cristo. E Ele nos comissionou para isso. E nos deu estratégia. A oração sacerdotal que Jesus faz lá em João, no capítulo 17, para que todos sejam um, para que sejamos um, a mesma unidade que a Trindade tem, que o Pai tinha, que o Filho tinha com o Pai com o Filho, Ele queria transferir isso para os seus discípulos. E Ele transfere isso dizendo, olha, eu quero que eles sejam unidos conosco, Pai, como eu sou contigo, ter unidade contigo, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. O propósito era evangelístico, o propósito era missionário. Então tem que haver concordância no nosso modo de pensar, no nosso modo de sentir e no nosso modo de agir sobre missões. Em segundo lugar, essa chama, ela deve surgir da compaixão pelas vidas. Porque se nós não formos motivados por compaixão, por amor pelas pessoas, por respeito, pela integridade de outras pessoas, pelos direitos de outras pessoas, nós jamais vamos nos mover. Nós simplesmente vamos olhar uma pessoa e vamos dizer, é assim mesmo. É fruto da sociedade. O que ele está passando é fruto da sociedade. É fruto do desrespeito da sociedade, da economia, do governo, e assim a gente vai ter uma lista imensa de pessoas para culpar. Mas quando olharmos com um olhar de responsabilidade pessoal, e dissermos assim, eu posso fazer algo, eu tenho certeza que eu vou encontrar um outro que vai dizer também, eu posso fazer contigo. E quando isso acontece, nós vamos então ser movidos pela compaixão, pelo amor pelas pessoas, vamos então traçar objetivos, metas, nós vamos além. É necessário que a gente seja movido por isso. E com isso nós vamos gerar uma coerência desses propósitos. Porque a obra missionária, evangelística, a obra da igreja, ela não é feita assim de qualquer maneira. É necessário organização, é necessário que a gente tenha toda essa coerência de combinações, de desafios, de fato, de realidade, do que temos, os recursos que temos, os objetivos que precisamos alcançar, e por isso nós temos decisões estratégicas. Assumimos decisões estratégicas. E isso vale não só para a obra missionária, não só para a obra da igreja, mas isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Analisarmos aquilo que vamos fazer, se temos condições, como vamos fazer, antes de fazer. Antes de fazer. Pensar um pouco, gastar um tempo pensando nisso.
E pensar nisso é muito importante. E quando nós fazemos isso, criamos uma combinação, uma decisão estratégica, que é exatamente o ajuste entre os alvos que nós temos e os desafios que teremos que encarar para atingir esses alvos. O que eu quero dizer para mim, para você, nessa manhã, queridos, é que nós podemos ir além. Nós podemos fazer mais. Nós podemos ter mais estratégia, nós podemos atingir mais alvos, podemos encarar mais desafios. Basta cada um de nós querer e desejar isso. A unidade é em Cristo Jesus. É Ele quem nos une. E nele nós podemos ir além. Cristo, nessa oração de João 17, ele clamou por unidade 5 vezes ao Pai. Ele desejava muito que a unidade fosse uma realidade. Ele disse que a unidade, nós precisamos ser aperfeiçoados na unidade. Ele pediu que o Pai nos mantivesse unidos e nos protegesse. Ele orou pedindo ao Pai que essa unidade fosse não só com os discípulos que estavam com ele na mesa, naquele dia que ele orou, na última ceia, mas também todos aqueles que viessem a crer, eu e você, todos aqueles que viessem a crer. E por fim ele ora pedindo que o amor de Deus estivesse entre eles, fosse o vínculo da unidade, fosse o amor do Pai. Ou seja, nós não somos só fruto, alvo do amor de Deus, mas nos amou de tal maneira para que amássemos as pessoas assim como Ele também as ama. E nos dedicássemos a esse propósito. Fazer algo pelas vidas, fazer algo pelas pessoas. Algo mais. Cada um de nós. Às vezes a gente pensa em coisas muito grandes, mas podemos começar aonde estamos, com o que temos, e fazer algo. Amar as pessoas. E isso tudo resulta nessa expressão do todo orgânico. Cada um entendendo e agindo de acordo com a importância da sua função. Não seremos todos nós, irmãos, que vamos dizer, olha, desce, desce, desce. Mas alguns vão dar a voz de comando. Alguns vão liderar a estratégia. Outros vão segurar as cordas. Outros vão segurar as cordas. E conforme a voz de liderança acontece, a voz de comando, nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer. Mas o importante é que todos façam. Que todos contribuam. Não é o fato de termos a voz de comando que nos diferencia na qualidade daquilo que fazemos. A qualidade daquilo que fazemos. A excelência flui do desejo de dar o melhor para Deus. E quanto mais nós desejarmos isso, pode ser talvez pequeno aos nossos olhos aquilo que fazemos, mas é grandioso no resultado para a glória do Senhor. E é assim que funciona esse todo orgânico. É a missão de Cristo que foi entregue à sua igreja, foi entregue para mim e para você, para cumprirmos o propósito do Senhor. Eu vejo muito na prática a atitude desses homens em realizar a obra do Senhor com unidade. Ainda que ninguém tivesse falado para eles, olha, vocês vão fazer agora uma grande obra. Mas eles fizeram. Eles fizeram. Porque entre eles houve compaixão, unidade. Entre eles houve o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Talvez você diga assim, pastor, mas é tão difícil. Nós somos tão diversos. De fato nós somos diversos. Grau de instrução diferente, culturas diferentes. Isso falando daqui mesmo. De pessoas de estados diferentes. Você viaja aqui um pouquinho, parece que você está em outro país. Você está dentro do Brasil, é outro dialeto. Se você não se inteirar um pouquinho, você fala besteira e não entende o que está sendo falado. Imagina quando nós pensamos no corpo de Cristo no mundo. As diferenças ainda aumentam. Mas você sabe qual é o grandioso disso tudo? É que o nosso ponto de unidade é Deus ter amado o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Cristo é que nos une. Não são nossas ideologias sociais, políticas, não. E às vezes, e muito menos a nossa teologia, que nos separa tanto muitas vezes. Mas Cristo nos une. O pensamento sobre Cristo. Quem é Cristo? E quem somos em Cristo? E qual a nossa função em Cristo? É isso que nos une. E aí, mesmo pensando diferente, mesmo tendo grau de instrução diferente, cultura diferente, realidade financeira diferente, a gente carrega, a gente segura a corda, a gente ora junto, a gente serve. Às vezes, aquilo que a gente pensa como maior na sociedade, na igreja a gente vê o maior na sociedade servindo o menor. Porque a igreja não é como empresas, organizações por aí afora. Aqui é o corpo de Cristo. E o objetivo maior é Cristo. Ele é o centro. É por Ele, é para Ele, todas as coisas. Porque vem dEle. E é por isso que nós estamos em unidade. Menos união e mais unidade é o que Cristo espera de nós. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa simples reflexão na Tua palavra nessa manhã. E crendo, ó Deus, que o Senhor é quem nos une. E nós queremos, ó Pai, movidos pela compaixão pelas vidas, o amor pelas pessoas, ir além daquilo que o nosso comodismo nos deixa ir. Nós queremos romper com essas barreiras e ir além, ir até o próximo. E fazendo isso, Senhor, ter unidade com outros que também desejam em Ti fazer isso e atingirmos propósitos maiores, estratégias maiores, alvos maiores. E isso vai resultar em encarar desafios maiores. Mas o Senhor tem nos dado todos os recursos. O Senhor é o provedor da sua obra, Pai. O Senhor vai continuar nos dando os recursos necessários para fazermos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o centro da igreja. O Senhor é o centro das nossas vidas. O Senhor é que nos une. E em Ti nós queremos, ó Pai, cumprir aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Que em unidade e missões, Pai, nós possamos atingir os objetivos que o Senhor tem para a Tua igreja. E para nós, ó Pai, que cada um de nós seja movido, chacoalhado nessa manhã, pelo desejo de ir além e fazer mais, para a glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pastor José Carlos.